Olá, amigos. Aqui é Alexandre Carvalho. Estamos na madrugada do dia 29 de janeiro de 2023. Ou seja, estamos praticamente com um mês do novo governo. E eu confesso que estou muito preocupado com a velocidade que as coisas estão acontecendo e, ao mesmo tempo, meio cansado de olhar nesses grupos e ver as mesmas coisas e saindo dos grupos, olhando comentários de youtubers, etc., que estão focando em algo que eu acho que eles não estão acompanhando o que está realmente acontecendo. Essa preocupação de sair dinheiro do Brasil para ir para a Argentina, cuja inflação anual está em 100%, para a Venezuela, que passa dos 1000% a inflação, para Cuba, Nicarágua, etc. Isso é apenas o Lula comprando o direito que ele se acha ter de fundar a grande nação, né? Ter a América do Sul e a América Central sob o domínio do Foro de São Paulo e ele ser escolhido o presidente desse novo lugar. É isso que ele está comprando. E ele está comprando com o nosso dinheiro. Se financiamento para esses países que já nos deram calote fosse algo positivo, os bancos privados já teriam entrado, porque é lógico, né? Mas não, são só bancos oficiais e órgãos do governo a se interessar por isso. A impressão que dá é o seguinte: Lula não está preocupado mais com eleitores, em agradar a população. Aliás, ele não tem eleitor, né? Então, o que ele está fazendo? Ele está botando numa velocidade grande o plano que ele sempre teve e que hoje ele está se vendo na condição de colocar em prática. Ele não está preocupado com o que nós pensamos, o que é que o brasileiro acha disso tudo. Ele tem já todo um esquema montado em que ele tem um ministro da Justiça e uma pessoa no Supremo Tribunal Federal que cumprem as ordens dele, que fazem esse jogo que ele está por dentro. No Brasil não existe lei, não existe mais lei. A Constituição foi rasgada há muito tempo, não é de hoje, né? E vem sendo feito diariamente. E eu vejo as pessoas discutindo outras coisas, como, por exemplo, falando ainda da eleição. A eleição já passou, gente. Se ela foi fraudada, não vale mais a pena nós gastarmos tempo em cima disso. Hoje a gente vive uma outra realidade, uma realidade que está implantando uma ditadura em nosso país numa velocidade muito grande. E as pessoas não estão observando isso, prestando atenção, debatendo, esclarecendo sobre isso. Eu sei que nós temos a eleição para o Senado, que é de alta importância. Nós não podemos permanecer com Rodrigo Pacheco na presidência do Senado. É o único órgão que tem poderes para tentar fazer com que algumas coisas voltem aos eixos. Eu não tenho como ligar para senador daqui do meu estado. Os dois são do PT. E os dois vão votar
de acordo com a ordem do Lula. E a ordem do Lula se sabe que é eleger o Pacheco por todas as benesses que ele vem e que irá continuar a conceder. Então nós temos que cobrar, exigir dos nossos senadores que votem numa oposição a Rodrigo Pacheco. O PL lançou um candidato que está recebendo apoios e temos que eleger esse cara como presidente do Senado. É uma das poucas oportunidades que nós teremos. Então não podemos perder mais essa, porque é de suma importância que a gente cobre o Senado o seu papel. É um órgão muito importante na República e nós temos que exigir, porque há muito tempo o Senado não cumpre o seu papel e a gente sabe no que vem acontecendo ao longo desses anos. Eu quero também chamar a atenção dos governadores empossados, tá? Há um mês, eles abrem os olhos, estão fazendo reuniões com Lula, ouvindo toda aquela conversa, só que não pode esquecer a cassação que houve ao governador de Brasília, um cara eleito em primeiro turno, tá? E ele foi cassado. Aquilo foi um grande teste. As polícias militares que hoje respondem aos governadores, a tendência desse governo federal é acabar com isso, tá? O Exército já está muito, né, alguns generais pelo menos, estão muito desmoralizados. Então a intenção desse governo é acabar com tudo isso e ter sob o seu controle uma força nacional, a exemplo do que foi feito na Venezuela. E essa força nacional fará parte marginais, pessoas soltas por esse sistema jurídico absurdo que nós temos, e essas pessoas vão integrar a Força Nacional, o crime organizado, tá? E essas pessoas irão eliminar quem se colocar contra isso. Eles querem impor o nosso país essas coisas. Na realidade, a gente precisa abrir os olhos, tá? E eu sei que eu já estava gravando um vídeo ontem, eu interrompi no meio e não concluí, exatamente porque eu estou muito preocupado com a situação que estamos vivendo, tá? E que tende a piorar se a população desse país não tomar atitudes que venham requerer um estancamento na velocidade que as coisas estão sendo implantadas. Então, a gente precisa abrir os olhos, enxergar e ver o que está acontecendo com o nosso Brasil. Estão formando um grande... Lula está comprando, tá comprando esses países, não para nós, o Brasil, mas sim para o interesse e uma coisa individual dele. Falam muito, né, de que se ele não terminar o mandato, etc. Eu acho que ele sabe também disso, tá? Então, é por isso mesmo que ele está fazendo as coisas com tanta rapidez, com tanta velocidade. Se a gente olhar, gente, um mês de governo e quantas coisas estão acontecendo. Então, é preciso que nós tenhamos uma posição sobre isso, porque ele não vai esperar ter término de mandato, ele não vai esperar impeachment, nada disso.
tá? Ele vai aplicar o mais rápido possível, exatamente para usufruir disso tudo. Então, esse é o motivo que eu vim conversar com vocês hoje. Na realidade, é o grande motivo de ter parado ontem o vídeo que eu estava fazendo, porque eu acho que a gente está colocando foco em coisas que não são para ter nosso foco. Nosso foco tem que ser o país, e o país está sendo jogado num abismo. Tá? Nós estamos a muito poucos passos da beira desse abismo. E é o tal negócio, tudo em favor da democracia. Mas que democracia? É a democracia que eles querem implantar ou a democracia nua e crua? Não é. É a que eles querem implantar e que tanto chamam de democracia. Mas que democracia? Não existe nada. O que existe é a ditadura. E nós olhemos nossos vizinhos. Eles já estão vivendo essa ditadura. E se nós não queremos fazer parte disso e as futuras gerações não darem um adeus ao que seja liberdade, nós precisamos pensar e dar atenção no que deve ser dado e agir. Muito obrigado a vocês pela atenção. Deus nos proteja e um forte abraço.